Você já parou para pensar que o Maui de Moana pode ter morrido duas vezes? Sim, e não estamos falando só de morte física, estamos falando de algo ainda mais pesado. Perda, abandono, destruição da identidade e renascimento. Porque por trás do personagem engraçado, poderoso e cheio de tatuagens vivas, existe uma das histórias mais tristes e sombrias do universo Disney. Hoje você vai entender a verdadeira origem do Maui, o que o filme deixa escondido nas estrelinhas, é porque dá para defender que ele morreu duas vezes, dentro da história de Moana. Então já deixa o like, se inscreva no canal e prepare-se, porque essa teoria muda completamente a forma como você vê esse personagem. Quem é Maui em Moana? Maui chegando no filme transformando anjos mágicos. Do nada. Em Moana, Maui é apresentado como um semideus lendário. Ele é forte, carismático, exagerado, brincalhão e aparentemente invencível. Ele controla o próprio corpo, muda de forma, enfrenta monstros, atravessa o oceano e carrega um histórico de feitos gigantes. Foi ele quem levantou a Ilhas do Mar, trouxe fogo para os humanos, desacelerou o sol e roubou o Cristo de Tefiti. Ou seja, Maui não é só poderoso, ele é tratado como uma lenda viva. Mas no próprio filme deixa claro que por trás de toda essa arrogância existe uma ferida enorme. Um dos momentos mais importantes da história, Maui revela que foi abandonado pelos pais quando era bebê. O oceano o encontrou e os deuses sentiram pena dele. Foi então que deram a ele um anzol mágico, transformando ele em algo maior. Justamente aqui que começa a primeira morte de Maui. A primeira morte de Maui. Quando Maui conta sua origem, muita gente vê só uma história triste. Mas se a gente olhar mais fundo, aquilo é praticamente uma morte. Pensa comigo, um bebê abandonado no oceano, completamente rejeitado pela própria família, deixando à mercê do vazio. Na prática, aquele Maui criança foi apagado do mundo que deveria acolhê-lo. A identidade original dele morreu ali. O mal que nasceu depois disso não é apenas uma criança que sobreviveu ao novo ser. Ele deixa de ser apenas um menino e passa a ser uma figura moldada pela dor e pela rejeição, pela necessidade de ser aceito. Os deuses dão poder a ele, dão um anzol, dão um novo papel, mas ao mesmo tempo tira dele qualquer chance de uma vida normal. Então a primeira morte do mal não precisa ser literária. Ela pode ser entendida como uma morte do mal e criança, do mal e frágil, do mal abandonado. O que surge depois é quase um renascimento, não um filho amado, mas um herói que precisa provar o próprio valor o tempo todo. Isso explica muita coisa sobre a personalidade dele. Por que Mal precisa tanto ser amado? Agora tudo começa a fazer sentido. Porque Maui quer tanto aplausos, porque ele faz questão de ser lembrado, porque ele vive repetindo os próprios feitos. A resposta é simples, é dolorosa, porque ele nunca superou o abandono. Quando ele foi rejeitado pelos pais, ele aprendeu uma coisa: vou ter valor se eu me tornar importante. Então tudo o que o Maui faz gira em torno de aprovação. Ele não ajuda os humanos só por bondade pura. Em partes, ele quer ser amado por eles. Ele quer ouvir que é especial, quer ser necessário, quer ser lembrado. E é por isso que, de nada, a música dele parece divertida na superfície, mas no fundo funciona quase como um grito de validade.
e validação. Ele lista tudo o que fez, tudo o que conquistou, tudo o que ele entregou ao mundo. Como se diz? Olha pra mim, eu importo. Eu mereço existir. Enquanto um personagem constrói toda a própria identidade em cima disso, basta perder essa imagem para que tudo desmorone. E aí, que chegamos à segunda morte. A segunda morte de Mal. A segunda morte de Mal acontece quando ele deixa de ser quem acredita quem é. No filme, o anzol mágico não é só uma arma. Ele é a extensão da alma do Mal. Sem o anzol, ele não se transforma. Sem o anzol, ele perde confiança. Sem o anzol, ele deixa de ser o grande Mal. Quando ele enfrenta TK, o anzol é danificado, uma parte dele entra em colapso. E isso fica muito claro no comportamento dele. Ele foge, hesita, se sente quebrado. Age como alguém que perdeu não só o poder, mas o próprio sentido de existir. Porque durante toda a vida, Maui acreditou que o valor dele vinha desses feitos, de sua fama e de sua força. Então, quando o anzol racha, não é só o objeto que se quebra, é a identidade dele. É como se o semideus invencível morresse ali. O mal que se esconde atrás do humor e do ego e das histórias grandiosas simplesmente não consegue mais sustentar essa imagem. Ele entra em crise. Se você reparar bem, esse é um dos momentos mais humanos do personagem. A segunda morte, então, não é física, mas simbólica. Ela é a morte do herói que ele inventou para sobreviver. Mas ele realmente poderia ter morrido de verdade. Confronto com Trekar. Agora vem a parte mais interessante. Alguns fãs interpretam essa teoria de forma ainda mais literal. Mal sendo um semideus, vive entre os mortais e o imortal. Ele não é invencível de verdade. Durante o filme, ele enfrenta criaturas gigantes, entra em batalhas absurdas e sofre impactos enormes. Mas continua. Mas o universo de Moana mostra que seres mágicos podem sim ser destruídos, enfraquecidos ou corrompidos. Defeat vira TK. O coração retirado causa desequilíbrio em toda a criação. Monstros dominam regiões inteiras. Ou seja, o mundo mágico ali não é intocável. Então dá para interpretar que Mal há um risco real de morte. E quando ele enfrenta TK e vê seu anzol quase ser destruído, de vez ele percebe isso. Talvez pela primeira vez ele entende que pode acabar, não apenas como herói, mas como ser. Esse medo muda completamente a forma como ele age. A origem de Maui fora do filme. Agora vamos para a origem de Maui mais profunda do Maui. No filme da Disney, ele é o semideus abandonado pelos pais escolhido pelos deuses. Mas Maui não nasceu na Disney. Ele vem da mitologia polinésia, onde aparece em várias versões diferentes, dependendo das ilhas e tradição. Em muitas dessas histórias, Maui é trapaceiro herói cultural, guerreiro e transformador do mundo. Ele é conhecido por feitos como puxar ilhas no fundo do mar, roubar o fogo, prender ou desacelerar o sol e desafiar forças naturais. Não existe um detalhe importante. Em algumas lendas, Maui também está ligado à tentativa de vencer a própria morte. Isso deixa a história dele ainda mais pesada. Em certos mitos, Maui tenta conquistar a imortalidade para a humanidade, mas falha. Ou seja, o personagem sempre esteve ligado à ideia de desafiar o destino, ultrapassar limites e encarar a morte. A Disney suavizou muitas coisas
Claro, transformou Mal em um personagem mais carismático e divertido. Mas a raiz mitologia dele já carrega uma tragédia, risco e confronto com a mortalidade. Então, a teoria é que Mal morreu 2 vezes combina muito com a essência mais antiga do personagem, o que Moana representou na vida dele. Se Maui morreu simbolicamente 2 vezes, então Moana é quem ajuda ele a renascer de novo. Esse detalhe é lindo. Moana é a primeira pessoa que realmente enxerga Maui além do mito. Ela não olha para ele apenas como lenda, ela vê medo, insegurança, orgulho e dor e solidão. Ela desafia Maui a confrontar essas desculpas dele. Não se impressiona facilmente e ao mesmo tempo acredita que ele pode ser o melhor. Pela primeira vez, eu preciso provar o valor com grandes feitos o tempo todo. Como ano ele começa a reaprender algo que nunca teve conexão verdadeira. E é por isso que a jornada dos dois funciona tão bem. Não é só aventura, é cura. Moana salva o oceano, salva Te mas também salva o mal na versão quebrada de si mesmo. Ela ajuda ele a entender que seu valor não depende só de aplausos, poder ou fama. Isso transforma completamente o personagem. Então, Maui morreu 2 vezes. Se a gente juntar tudo, a resposta é sim. De certa forma, Maui morreu 2 vezes. A primeira vez quando foi abandonado ainda bebê e perdeu a chance de ser apenas uma criança amada. Ali ele morreu, o mal original. Segunda vez quando o herói lendário entra em colapso e seu anzol quebra. E a sua confiança desaparece e ele percebe que sem sua imagem grandiosa talvez não saiba nem quem é. Essas duas mortes não precisam ser vistas apenas como mortes físicas. Essas mortes são emocionais e simbólicas existentes. Talvez seja isso que faz Mal ser um personagem tão forte, porque no fundo ele não é só um semideus engraçado. Ele é alguém tentando sobreviver ao próprio dor, tentando transformar abandono em grandeza, tentando esconder insegurança com o ego, tentando ser amado num mundo que primeiro o rejeitou. E quando você percebe isso, Mal deixa de ser apenas o alívio cômico do demônio. Ele vive um dos personagens mais tristes e profundos da Disney. E agora, eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Mal realmente morreu 2 vezes dentro da história de Moana? Ou tudo isso é apenas uma interpretação simbólica do personagem? Comente aqui embaixo essa teoria, porque eu quero muito ler. Se você curte vídeos sobre Disney, teorias, segredos escondidos, histórias profundas por trás de personagens famosos, já deixa o like e se inscreva no canal. Prepare-se, porque o universo de Moana pode esconder muito mais segredos do que a gente imagina. Até o próximo vídeo e tchau!